Muito bem, queridos. Estamos chegando ao término da nossa, já na reta final do nosso estudo do Pai Nosso, né? E eu vou estar, se Deus quiser, até na quinta-feira, estar mandando para vocês já um material sobre angelologia. Eu tenho um material do tempo que eu dava aula no seminário e eu preparei um material na época, então vou aproveitar esse material e passar para vocês sobre anjo. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre angelologia. Vocês sabiam nem que tinha esse nome, né? Angelologia, igual tem demonologia. Então a gente tem a martiologia, que é sobre o pecado. Tem tanta ologia por aí que vocês nem imaginam. Mas a gente vai estar, eu vou estar passando para vocês para a gente poder estar dando sequência naquilo que foi pautado pelo grupo, tá bom? Então a gente vai estar fazendo isso em nome de Jesus. Mas vamos lá. Vamos nos voltar então para a oração do Pai Nosso, onde nós falamos na semana passada sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí nós encerramos essa parte. Eu acho que ficou bem claro para nós isso aí, né? Pelo menos aquilo que eu, por favor, entendo, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo como o pão. Por favor, não coloque isso como uma forma absoluta, tá? Uma interpretação absoluta. Eu, biblicamente, é a forma como eu vejo, é a forma como eu consigo explicar, por isso que eu falo sobre isso. E aí, logo depois do pão nosso de cada dia nos deu, vem assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte é uma parte realmente muito, muito, muito importante, e eu ouso dizer assim, algo diferente e interessante para a gente pensar aqui sobre isso. Porque nós podemos dizer que o perdão de Deus aqui está sendo colocado de uma forma condicional? Leia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, aqui nós vemos uma frase, e nós vamos ver um contexto bem interessante sobre perdão aqui, que é algo que nos leva a pensar sobre essa relação com Deus e essa questão do perdão. E nós vamos ver alguns contextos também aqui, fora daqui dessa oração, para a gente entender o que Jesus está querendo dizer com isso aqui. Porque o perdão de Deus, dentro desse contexto, claramente está dizendo, está focando numa questão de condição. Porque nos versículos 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Isso não é uma condição, gente? Ou não? Nós temos aqui uma condicional. Jesus está falando o seguinte, na oração ele fala: Pai, o Senhor perdoa as nossas dívidas. Se morresse aí, ok, estava tranquilo, ele falaria na oração: Senhor, perdoa os nossos pecados. Acabou aí? Acabou. A gente entende plenamente isso, não entende? Jesus, ou Deus, perdoando os nossos pecados. Mas ele vai mais além. Ele traz uma carga de responsabilidade sobre nós. Ele fala: perdoa assim como nós também perdoamos. Aí você fala assim: peraí, o que você quer dizer com isso? Então vamos lá. Vamos entender os contextos dos mandamentos de Deus. Olha só. Você não amar é pecado? Sim ou não? O que vocês acham? Faz assim com a cabeça quem está aí ou assim. Você não amar é pecado? É pecado. É pecado. Não é pecado? Porque Jesus deu uma ordem. Ele falou o quê? Amai como eu vos amei. Não é assim? Quem ama cumpre toda a lei.
lá em 1 João diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você ama, se você conhece a Deus, você tem que amar. Aí João fala o seguinte: como eu posso dizer que amo a Deus, a quem não vejo, e não amo ao meu próximo, a quem vejo? Irmãos, eu gosto da Bíblia por causa disso. Sabe por quê? A Bíblia ela não faz curva para nos agradar. A Bíblia ela é uma espada que corta. Quando a Bíblia fala em Hebreus 4 o seguinte, olha, é uma espada, né? É Hebreus 4 ou 6:4, né? Hebreus 6, né? Agora deu até branco aqui. Hebreus fala, a Bíblia é uma espada de dois gumes que penetra, que entra, né? Que corta mais que uma espada de dois gumes, a ponto de discernir, de mostrar o propósito, o intento do coração do homem. Separa alma e espírito. Ou seja, a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós entendemos assim a palavra de Deus, ela vem direta, ela não faz curva, ela é o martelo que esmiuça a penha, ou seja, é o martelo que quebra a pedra. Então, quando a Bíblia fala sobre amor, nós podemos saber o seguinte: se você não ama, você está pecando. Isso é bíblico. Não tem como a gente fugir disso. O cristianismo é baseado no amor. Se eu não amo, está errado. Se eu não amo, eu estou fora da vontade de Deus. E a Bíblia fala que eu tenho que amar o meu inimigo. Quando eu falo inimigo, veja bem, você tem inimigo? Aí você vira e fala, eu não. Eu não detesto, eu não odeio ninguém. Porque o inimigo é aquele que a gente não gosta. É aquele que a gente quer mal, vamos botar assim. Eu não tenho inimigos, eu acredito que vocês também não tenham. Mas alguém pode me ter como inimigo? Sim. Alguém pode não gostar de mim, não é? E me ter como inimigo. Então, quando a Bíblia fala que eu devo amar o meu inimigo, não é que eu devo amar aquele que eu odeio, não. É que eu devo amar aquele que não gosta de mim, aquele que faz algo contra mim, aquele que intenta me prejudicar, de me machucar. Não é isso que a Bíblia fala? É. Aí nós vemos então o seguinte, o mandamento do amor. Agora, perdoar também não é um mandamento? É. Em Efésios nós vemos, perdoai-vos como Cristo vos perdoou. Veja, assim como amar não é uma opção, nós temos que amar, perdoar também não é uma opção. Nós temos que perdoar. Entendem isso? É uma ordem. É uma ordem. Aí nós podemos pegar os dois critérios. Amar é fácil? Não. Amar não é fácil. Primeiro, nós não somos bonzinhos. A Bíblia fala que é o amor de Deus que nos constrange. Eu sempre falo, não sou eu que sou bonzinho que amo. Ah, eu amo vocês todos, sabe? Eu, Elcio, nasci aqui com um coração tão bonzinho. Ah, Marciano, que coisa linda. Amo você. Né? Ah, Marcelo. Ah, Regina, que está aí, né, no Brasil. Amo Regina, sem nunca ter visto pessoalmente. Irmãos, eu não sou bonzinho assim, não. Sou não. É Deus quem faz isso em nós, irmãos. Não fomos nós que amamos ele, ele nos amou primeiro. Ou seja, é a ação de Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus em nós, é o amor de Deus em nós. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro. É resultado do amor dele em nós. A Bíblia fala, Paulo fala, o amor de Deus me constrange. Ou seja, constrangir quer dizer me deixa sem graça. O amor de Deus ele vem sobre mim de uma maneira tão grandiosa que eu fico sem graça de quê? De não amar os outros, de não demonstrar esse amor para os outros, de não transmitir esse amor ao meu próximo. Por quê? Porque o amor dele é tão grande por mim e eu sei quem eu sou, entende? Eu sei quem eu sei o homem que eu sou, eu sei o pecado que eu cometo. Você entende o que eu quero dizer? Então, nesse contexto, eu falo, o amor dele vem sobre mim que me leva a amar outras pessoas. Da mesma forma, é o perdão. Eu tenho que perdoar não porque eu sou bom, não, mas porque eu sou obediente. Perdão é uma questão de obediência. Obediência a uma ordem, assim como amar. Eu não sinto
Ai, eu tenho que a vontade. Eu não falei aqui, eu não sei se eu já falei, eu falei, acho que nesse contexto aqui também de grupo. Eu falo sempre para casais: amor é uma decisão. Eu já falei aqui para vocês também, não foi? Eu acho sobre isso. Amor é uma decisão. Ninguém pode prometer um sentimento ao outro, uma emoção ao outro. Prometo amar. Você promete amar porque você decide amar. E quando você decide amar, as emoções e os sentimentos que brotam dessa decisão vêm sobre você. A mesma coisa é o perdão. Eu não, quando eu sou ferido, quando eu sou machucado, quando eu sou magoado, ninguém, eu sempre uso essa brincadeira, né? Uso essa analogia. Ninguém no campo de futebol, quando leva um chute na canela, sente logo aquela vontade. Ah, que vontade de perdoar esse cara que me chutou a canela. Não, a gente sente vontade de chutar ele de volta. Essa é a verdade. A gente sente vontade de, deixa a próxima bola vir que ele vai ver o que eu vou fazer com ele. É isso que a gente tem vontade de fazer. Então, ninguém, ao ser ferido, ao ser machucado, ao ser magoado, sente vontade de perdoar automaticamente. Não. A gente tem que decidir, porque a gente não perdoa baseado numa emoção. Porque se a gente for esperar a emoção para perdoar, sabe quando é que a gente vai perdoar? Nunca. Nunca. Sabe por que nunca a gente vai perdoar? Porque quanto mais tempo passa, com mais raiva a gente fica. Não fica você imaginando que o tempo passa e diminui a raiva. Diminui, não. Você vai ficando cada vez mais rancoroso. Já viu uma pessoa que odeia durante anos? O ódio dela, no final de alguns anos, é maior do que o quê? No início. Não é? Quanto mais tempo a pessoa alimenta a raiva, alimenta o ódio, mais isso cresce dentro dela. Mais isso se torna forte dentro dela. Então, pior vai se tornando. Então, não fique você imaginando o seguinte: eu não perdoo, mas um dia eu vou acordar com vontade de perdoar. Vai nada. Vai não. Ninguém que está com raiva acorda com vontade de perdoar. Eu não sei vocês, mas eu já briguei com a minha esposa na hora de dormir, sabe? Acontece isso. Na hora de dormir. E aí, irmãos, você discute, você fala, você fica com raiva. Aí você pensa, agora eu vou dormir e amanhã vai acordar tudo bem. Acorda nada. Você levanta da cama, olha para o lado e pensa. E se você vacilar, vai passando as horas, vai passando o tempo, aquilo vai o quê? Só aumentando. Não é? É só comigo que acontece isso? Aí o Marcelo e a Sandra ali faz assim, olha, Marcelo, você não viu, mas a Sandra atrás de você falou assim, não. Ou seja, confessou aí que o negócio também pega. Então, é desse jeito. Nós somos assim, não somos? Se o tempo passa, então perdoar, irmãos, é uma ordem. Assim como amar e perdoar na Bíblia são imperativos de Deus. Ele fala, ame e perdoe. Por quê? Porque é impossível você amar sem você perdoar. Tá vendo? Ninguém pode falar eu amo sem dar perdão. E se a Bíblia fala que eu tenho que amar o meu inimigo, então é sinal que eu tenho que perdoar o meu inimigo para então amá-lo. É por isso que nessa oração Jesus ele fala assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Mas como? Perdoa como? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Querendo dizer o seguinte: se eu não perdoo aquele que deve alguma coisa para mim, Deus também não tem que perdoar aquilo que eu devo para ele. Sério isso, não é? E aí, irmãos, nós chegamos a uma conclusão muito séria. Nós chegamos a uma conclusão que quando nós não perdoamos, nós acumulamos pecados em nossas vidas. Aí a gente vai entender, amados, por que que Cristo nos ensina sobre o perdão. Por quê? Para nós não guardarmos rancor, nem ira em nossos corações em relação às pessoas. A Bíblia fala, e a Bíblia diz, né? Deus fala em Romanos 12, 18,
se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depende de mim, eu tenho que ter paz com todo mundo. Eu tenho que perdoar, eu tenho que abrir mão para conviver bem com todo mundo. No que depende de mim. Agora, infelizmente, nós sabemos que a paz não depende somente de mim. Depende também do outro. Se o outro não quer ter paz, irmãos, infelizmente vai ser impossível. Por quê? Eu busco a paz, ele busca a guerra. Eu busco a paz, ele busca a guerra. Né? Já ouviram aquela frase, tem um ditado, quando um não quer, dois não brigam, porque um foge. Mas um perturba, não é? Um perturba, um perturba, um perturba e tira e rouba a paz. Não existe isso? Então, nós devemos entender que essa relação é o quê? A minha parte eu tenho que fazer. Aquilo que é responsabilidade minha, eu tenho que fazer. O que eu conheço, eu tenho que praticar. E o perdão é uma responsabilidade minha. Minha. Eu tenho que perdoar. E interessante que a Bíblia fala o seguinte, Jesus ele trata muito dessa questão do perdão. Muito. Em toda a Bíblia, nós vemos ele falando e tratando dessa questão do perdão. Quando ele fala, se você vai no altar oferecer a sua oferta, quando ele fala, olha, o contexto dessa passagem quer dizer o seguinte, se você vai até Deus oferecer o culto, o altar, quando fala de ir no altar oferecer a sua oferta, quer dizer, quando você vai até a Deus para oferecer o seu culto, e você sabe, ou você descobre, que alguém tem alguma coisa contra você. A Bíblia não diz que é você ter contra alguém. É que você sabe que alguém tem alguma coisa contra você. O que Jesus fala? Deixa a tua oferta no altar, vai até a pessoa e acerta com ela. Depois volta e oferece a tua oferta no altar. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte, eu não posso ter um relacionamento pleno com Deus se eu não tenho um relacionamento pleno com as pessoas. Eu não posso somente verticalizar o meu relacionamento. E hoje tem muita gente que acha que o relacionamento ele é só vertical. Não, eu estou bem com Deus, mas ele não conversa dentro de casa nem com os filhos. Eu estou bem com Deus, mas ele não se relaciona com os irmãos da igreja. Eu estou bem com Deus, mas eu não gosto de fulano e beltrano, não suporto estar perto. Espera aí, querido. Não existe relacionamento com Deus só no vertical. Existe a horizontalidade deste relacionamento, porque essa verticalidade ela está ligada a essa horizontalidade. É impossível eu ter um relacionamento com Deus se eu não tenho um relacionamento com os meus irmãos. E nessa oração do Pai Nosso, nós vemos ele tratando dessa parte de uma forma muito dura, muito precisa, muito concreta. E ele fala, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Ele fala, nós temos que lembrar que nós somos pecadores. É isso que ele está dizendo. Você tem que lembrar de que você é alguém que deve a Deus. Agora, assim como Deus perdoa a sua dívida, perdoa o seu pecado, qual é o maior pecado? Aquele que alguém fez contra você ou aquele que você cometeu contra Deus? Quer ver uma coisa, irmãos? Eu vou usar só um exemplo. Eu sou um homem, como eu falei, eu sou um homem mau. Aí eu vou brincar aqui, fazer só para dar a título de ilustração. Se Elisângela faz uma coisa contra mim, ela foi imperfeita com alguém imperfeito. Não foi? Ela errou comigo? Ela errou. Mas eu também não sou perfeito. Então, houve um erro, houve uma imperfeição destinada a alguém imperfeito. Agora, quando nós erramos em relação a Deus, o que acontece? É um imperfeito errando em relação ao perfeito, ao que é santo. Então, é muito mais forte isso. Então, aquilo que nós fazemos contra Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que alguém faça ou que nós façamos contra alguém ou outra pessoa. É por isso que nós temos a responsabilidade. Eu vou usar um termo forte aqui. Nós temos a obrigação de perdoar. É um mandamento. É uma ordem divina.
perdoai-vos. Perdoai-vos. Por quê? Porque senão eu vou ter um problema. E quando eu não perdoo, eu acumulo pecados na minha vida. E aí nós vamos entender uma coisa. Já ouviram falar dessas doenças que são psicossomáticas, que as pessoas somatizam, são do emocional, da mente? Vocês sabiam que existem pessoas que, por causa do ódio, desenvolvem até câncer? É verdade. Por favor, entenda. Não estou falando que todo câncer é resultado. Por favor, entenda. O que eu estou falando é que existem pessoas que, de tanto ódio, desenvolvem até câncer. De tanto ódio, ficam atrofiadas. De tanto ódio, carregam e começam a manifestar doenças físicas por causa do seu interior. E o que as pessoas precisam fazer é perdoar, deixar. Tem pessoas que se alimentam do ódio, que se alimentam da raiva, porque esse é o combustível da vida dela. Se você tirar aquele ódio que ela sente por alguém, é como se ela não tivesse mais objetivo na vida. Isso faz mal para o corpo, isso faz mal para a alma, isso trava o ser humano por inteiro, irmãos. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, em todos os sentidos, isso acaba com a vida do homem e da mulher, do ser humano. Então, irmãos, nós precisamos perdoar. Olha só o que a Bíblia fala a respeito dessa questão. Fica claro que com o rancor e a mágoa, o nosso relacionamento com Deus não será pleno nunca. 1 João 4, 20 a 21 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Amados, e aí, olha como é que são as coisas. Vamos para a Bíblia. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quem é o pai da mentira? O diabo. Aí a Bíblia está dizendo aqui, se você diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Deixa eu perguntar uma coisa aqui agora, bem direta para vocês. Vocês amam a Deus? Então nós temos que amar também o nosso irmão. E para amar o nosso irmão, nós vamos entender uma coisa, irmãos, de cara. Nós temos que aprender a perdoar. Por quê? Porque as pessoas nos ofendem, as pessoas nos magoam, as pessoas fazem coisas que nós não gostamos, não é? Irmãos, se a gente vive isso dentro do relacionamento conjugal, se a gente olha para o marido, para a mulher, eu estou vendo ali a Thomas e a Iracema, né? Os dois ali com a cabecinha na poltroninha. Olha lá, a Iracema vai rir agora, olha lá, olha o Thomas, o sorriso lindo do Thomas. Eu pergunto para Iracema e Thomas, vocês se amam? É óbvio que eles se amam, a gente vê o carinho com que eles se tratam, eles vão falar assim. Aí eu pergunto, Iracema, mas de vez em quando o Thomas não faz umas coisas que você tem que falar, deu só graça agora. Ou vontade de pegar o Thomas e... Olha lá, não dá vontade às vezes? Dá. E o Thomas, com esse sorriso, com esse jeito manso e suave dele, Jesus convidando, tenho certeza que de vez em quando dá vontade dele pegar a Iracema e falar, Iracema, Iracema, Iracema. Dá. E o que eu estou falando é o seguinte, se amam, são casal. E este amor é vivido. Mas entre este amor dos dois tem que haver perdão. Por quê? Porque fatalmente nós fazemos isso um com o outro. Porque somos diferentes, somos humanos, somos pessoas. Agora imagina então eu em relação ao Thomas, que não sou a esposa, que não sou aquele... Vocês entendem? Eu sou um ser de fora. Imagina como, às vezes, eu posso fazer alguma coisa que magoa, que chateia, que venha ferir o Thomas. Se isso acontece, irmãos, com as pessoas que são próximas, se o filho não consegue magoar a gente? Consegue. A Ana, né, ali com a Jaque, tem certeza que a Ana de vez em quando pode fazer uma coisa que a Jaque fica triste. Poxa, a Ana me magoou. A Ellen já fez coisas que me magoou.
Eu, como pai, eu não consigo magoar o meu filho? Consigo. Eu já fiz coisas que magoou a Ellen. E ela me ama. Então, irmãos, se nós conseguimos fazer isso com pessoas que são próximas, o que eu quero mostrar é isso. Se nós conseguimos fazer isso com pessoas que são tão próximas e queridas e importantes para nós, imagine então com pessoas que são de fora, pessoas que não fazem parte desse convívio tão íntimo. Ou seja, nós temos que exercer o perdão. É impossível, irmãos, você dizer eu amo o meu próximo se você não tem um coração perdoador. E se nós não temos esse coração perdoador, nós temos que buscar isso do Senhor. E nós temos que entender que perdão não é uma emoção, é uma decisão. Eu perdoo mesmo sem sentir. Ai, mas Elcio, como é que é? Isso é hipocrisia. Não, é obediência. Senhor, eu perdoo, eu perdoo. Eu quero perdoar, eu estou perdoando. Eu ainda não consigo sentir as emoções do perdão todo, mas eu estou perdoando em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou perdoando. É igual, eu vou amar, eu decido amar. Eu posso não estar sentindo aquela vontade de ficar abraçado, de querer estar junto, de querer ficar conversando o tempo inteiro, mas eu vou amar. Eu vou fazer o melhor possível por essa pessoa. Se ela precisar, eu vou estar ali. O perdão é a mesma coisa. Nós temos que decidir isso. Olha só, irmãos, não há vida cristã sem a vivência, sem a prática do perdão. Em Mateus 18, 21 a 35, eu estou tratando desse assunto porque é um assunto muito especial nessa oração. Porque nós podemos ver que quando Jesus acaba a oração do Pai Nosso, vocês vão ver aqui, a gente vai ver, ele entra nos versículos logo após ele falar sobre não nos deixeis cair em tentação e aquela coisa toda. Logo depois disso ele fala, olha, porque se você não perdoa, o texto que eu li, ele fala, se você não perdoa o seu próximo, Deus também não vai perdoar você. Ele encerra a oração do Pai Nosso falando sobre o perdão. E olha o que diz em Mateus, capítulo 18, 21 a 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí vem o tema da nossa live de casais, né? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei. Olha aí, logo depois de Jesus ter falado isso, olha o que Jesus ensina. Vejam bem, aqui não é Paulo, aqui não é apóstolo, aqui não é. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Ele diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tende paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo à prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Agora, olha o que Jesus fala aqui no final. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a quem? Ao seu irmão. Ou seja, o perdão de Deus está atrelado à condição de nós também o quê? Perdoarmos. Ou eu estou lendo errado aqui, irmãos? Não está aqui? Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar.
Entenda, irmãos, com isso, que perdoar, irmãos, é Deus também que vai fazer operar isso em nós, que nós vamos buscar do Senhor isso. Mas eu tenho que decidir. Essa é a minha decisão. Eu vou perdoar. O resto é com Deus. Deus é quem vai gerar, Deus é quem vai fazer, Deus é quem vai propiciar. Mas eu tenho que manifestar, eu tenho que obedecer, eu tenho que dizer, eu vou perdoar. Então, irmãos, não é aqui uma coisa tão simples e tão fácil da gente perdoa as nossas dívidas, porque a gente ora isso, parece que a gente nem lembra disso. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Geralmente, irmãos, quando nós pensamos nessa frase da oração, nós pensamos só no perdão que nós obtemos. A gente não para pensar na responsabilidade que é: perdoa, Senhor, o meu pecado, assim como eu perdoo aquele que peca contra mim, aquele que faz alguma coisa contra mim, aquele que age contra mim. Assim como eu não vou levar em conta aquilo que ele está fazendo, por favor, Senhor, não leve em conta os meus erros. Não leve em conta o meu pecado. Perdoa. Então, irmãos, isso é muito, muito importante. Aí nós entramos na parte final, aí ele começa assim, aí ele encerra dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja bem, ele não fala, não nos deixeis ser tentados. Não é isso. A Bíblia fala em Tiago que cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ou seja, por aquilo que desejamos fortemente, por aquilo que temos anseio na nossa alma, por aquilo que nós almejamos. Então, hoje mesmo eu estava lendo uma frase onde o cara falou o seguinte, que nós temos que pedir para Deus não nos deixar ser tentados. Né? Não. Primeiro, não é Deus que me livra da tentação, porque a tentação não é uma ação de Deus, a tentação sou eu. Cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. O que a Bíblia fala é que eu tenho que pedir para Deus me dar força para eu não cair na tentação. A força para vencer a tentação é que vem do Senhor. Vocês entendem isso? Olha só. Eu sou tentado não é porque Deus me tenta. A Bíblia fala, Deus a ninguém tenta. Está lá em Tiago. Deus a ninguém tenta. Ele é o Pai das luzes e Deus a ninguém tenta. Ou seja, Deus não tenta ninguém, não vai botar alguma coisa para você fazer o mal. Deus a ninguém tenta. Agora, a Bíblia diz lá em Tiago, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Eu sou tentado, veja bem, o diabo me tenta porque eu tenho desejos. Ele me tenta naquilo que eu tenho desejos. Quando Eva foi tentada pela serpente, o que ela estava fazendo? Está ela lá, de frente para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei se é em cima, embaixo, né? Não sei se é rasteiro, como é que é o negócio. Ela estava lá olhando. O diabo viu que ela estava lá. Aí a Bíblia fala assim, vendo a mulher que o fruto era desejável, apetitoso, desejava aos olhos, ou seja, ela desejou aquilo, ela quis aquilo, ela estava desejando aquilo. Aí o diabo vem e fala o quê? Foi assim que Deus disse que você não pode nem, que você não deve comer de negócio. Aí você vê que a mulher ela estava tão desejosa que ela aumentou a ordem de Deus. Ela falou, Deus falou para a gente nem tocar. Deus não falou para não tocar. Deus falou para não comer. Sabe por que a Eva fala que Deus falou para não tocar? Porque toda vez que a gente coloca uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, numa coisa mais impossível, mais irracional, para que isso? Não precisava ser assim. A gente fica mais fácil justificar o nosso erro. Entendeu? Ele falou que não era nem para tocar, pelo menos tocar. Ela coloca uma situação, ela aumenta aquilo, aí o diabo vê e fala, essa querendo é isso. Não, não é por isso. Ele não quer que você coma porque você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal, e você vai ser como ele. Então, ela foi tentada porque ela cobiçou, porque ela desejou.
O diabo atentou naquilo que ela desejava. E a Bíblia fala que nós somos tentados naquilo que nós desejamos. Por exemplo, Elisângela, eu vou usar um exemplo bem claro. Elisângela detesta cheiro de cigarro. Detesta, detesta. Eu também. Mas Elisângela parece que é pior do que eu ainda. Ela abomina. Sabe, o cheiro de cigarro vem lá, ela fica. Ela não suporta. Então, irmãos, eu vou falar. Dificilmente o diabo vai tentar Elisângela com cigarro. Entende o que eu quero dizer? Ela abomina tanto que ela não vai ter. Agora, se ela tem desejo por alguma coisa, se ela gosta muito de uma coisa, é ali que o diabo vai entrar para tentá-la. É assim que acontece. Então, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Agora, a oração aqui diz o seguinte: olha como é que a gente ora. Senhor, não é que eu não vá ser tentado, porque eu vou ser tentado porque eu tenho desejo. Mas ele fala: não nos deixes cair na tentação. Senhor, não me deixe. Me dê forças. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios também diz o seguinte, que Deus é fiel e justo, que não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a aprovação vos proverá livramento, a fim de que possais suportar. A força para vencer a tentação, irmãos, vem do Senhor para nós. E é isso que ele está falando. Senhor, por favor, me fortalece. Não me deixes cair na tentação. Eu vou ser tentado, eu tenho desejos. Eu sei que eu vou ter vontade. Eu sei que, né, nas minhas fraquezas o diabo vai colocar tentações. Mas, Senhor, em nome de Jesus, me livre dela. Me dê forças para resistir. Me dê forças para resistir. E aí ele complementa. E livra-nos do mal. Não me deixes cair da tentação, mas livra-me do mal. Ou seja, Senhor, me protege. Me protege. Aqui ele está colocando é como, coloca o teu anjo ao meu redor, como a Bíblia diz que ele coloca. Me livra de todo mal. Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. É a tua graça, é o teu amor, é o teu poder em mim, em nós, sobre as nossas vidas. Me livra de todo o mal. Por quê? Porque, irmãos, nós não temos poder em nós mesmos. Jesus falou que nós não conseguimos aumentar nem um côvado ao rumo da nossa vida. Um côvado são 37 centímetros. Ou seja, eu não consigo aumentar em nada. A minha vida, eu não tenho domínio. Então, ele está querendo dizer aqui, livra-nos do mal. Ou seja, e aí ele termina dizendo e dando uma declaração fortíssima, que é linda, né? Que só tem na nossa Bíblia. Isso aí as pessoas falam que foi um adendo, foi um complemento. Não tinha isso, segundo alguns historiadores, não tinha isso na oração original, vamos botar assim, mas foi uma forma de completar esse louvor, porque fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, aqui está dizendo o seguinte, que nós devemos pedir a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, para Ele nos livrar das tentações. E a nós cabe orarmos e vigiarmos. Mateus 26, 41 diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É fraca. Ou seja, eu tenho que orar e vigiar. Eu vou ser tentado, mas o Senhor me livra, me livra, me livra. Por quê? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então eu devo orar e vigiar. Eu devo buscar a Deus o tempo inteiro para que eu possa vivenciar e experimentar esse livramento na minha vida, né? Para que eu possa suportar todas essas dificuldades e vencer as provações. Amados, e assim nós encerramos a oração do Pai Nosso. Assim nós encerramos essa oração. E o meu desejo, né, não é nenhum outro, senão que a gente possa viver a plenitude dessa oração na sua inteireza. Nós vimos que essa oração, ela não é... Você pode repetir? Pode. Você pode falar essa oração? Claro que pode. A palavra de Deus é poder.
Na palavra de Deus é poder. Mas quando nós olhamos essa palavra, quando nós olhamos essa oração, nós vemos que estão contidos aí muito mais verdades e princípios do que simplesmente uma repetição. É o roteiro, um roteiro espiritual de relacionamento com Deus. É um roteiro de vivência, de conhecimento de Deus e como nós devemos nos relacionar com esse Deus. E você lembra que tudo que Jesus começou a falar, ele começou a falar lá no início, quando a gente lê o texto todinho, falando: olha, não pratiqueis as vossas justiças diante dos homens. Faça em secreto. Faça em secreto. Ele vem falando do relacionamento pessoal nosso com o Senhor. Então, essa oração trata exatamente disso. Trata de um relacionamento íntimo e pessoal. Um relacionamento onde eu tenho que entender quem é Deus, eu tenho que saber quem sou eu tenho que reconhecer o perdão que ele tem me dado, eu tenho que perdoar ao meu próximo, eu tenho que me alimentar deste pão que vem do céu, eu tenho que buscar fugir da tentação, eu tenho que me refugiar e na dependência do Senhor. Não me deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal. Senhor, eu dependo de ti. Sem ti, nada eu posso fazer. Não é isso que Jesus fala em João 15? Sem mim, nada podeis fazer. Então, irmãos, quando nós entendemos essa oração no seu contexto geral, nós entendemos um relacionamento perfeito, íntimo e crescente com o Senhor. É isso que nós devemos viver. Essa é a oração do Pai Nosso. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E na quinta-feira, se Deus assim permitir, a gente começa a falar sobre os anjos. Os anjos. Não quer dizer que tem asa, né? Porque anjo apareceu também, nós vamos ver sobre isso. Anjo apareceu sem asa também. Né? Mas a visão que tiveram lá dos serafins, dos querubins, né? Dos arcanjos. Olha que tem aí anjos, arcanjos, serafins, querubins, e aí acaba por aí. Nomes de anjos, tem gente que dá tanto nome para anjo, a gente vai ver tudo isso. Mas, acima de tudo, que a gente possa encerrar essa oração do Pai Nosso com esse temor no nosso coração. Amém? Então, que cada um de nós possa viver isso na sua inteireza, na sua plenitude. Um relacionamento perfeito, perfeito, né? Mesmo sendo nós imperfeitos, ele é perfeito. Um relacionamento perfeito com ele. Por quê? Porque ele nos aceita sendo como nós somos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E nós vamos orar